Fala pessoal, vamos falar da queda da Petrobras e também dar uma olhada nos resultados e comentários de outras petroleiras como PetroRecôncavo e 3R. Para quem não sabe, a Petrobras caiu semana passada e vamos descobrir aqui o porquê disso. Olho no Shopee, em dia de payroll, balanço do quarto trimestre de 2023 e magros dividendos da Petrobras vão pressionar o Ibovespa. Esse assunto foi de sexta-feira, né? Vamos aproveitar e ver a cotação dela, queda de 11%. Olha como vinha a linha de 5 dias. E aqui, pumba! E por que disso? Não foi só no Brasil isso não, tá? Lógico. A ADR da Petrobras derrete mais de 10% na manhã de hoje em New York. Os investidores reagem ao balanço da estatal, divulgado na noite de quinta-feira. Embora a petroleira tenha fechado 2023 com o segundo maior lucro líquido da sua história, houve queda em relação a 2022, tanto na comparação anual quanto no recorte do último trimestre. Guardem essa informação. O lucro foi grande, mas teve uma queda na comparação anual. A queda no lucro e em outras métricas já era esperada, em especial por conta da queda de quase 20% no preço médio do petróleo do tipo Brent nos mercados internacionais durante o ano passado. Realmente, isso aqui já estava contratado. As pessoas acompanhavam a cotação do petróleo e viram que o petróleo teve uma queda e o barril, né? A dúvida era, a Petrobras distribuiria dividendos extraordinários referente a esses resultados? E aqui começam os problemas. Dos 31 bilhões apurados pela Petrobras em lucro no período, 14 bilhões irão parar em breve no bolso dos investidores, na forma de dividendos regulares. Então, a empresa quer pagar aí por volta de 45% de dividendos, mas isso ainda foi enviado ao Conselho para ser votado e vai ser votado no dia 25 de abril. No entanto, a Petrobras optou por priorizar os investimentos na transição energética e decidiu não pagar proventos extraordinários aos seus acionistas. Ela pretende pagar os 45%, mas não vai ser além disso. Não vai ter o dividendos extraordinários. Enquanto a direção da Petrobras parece pensar no longo prazo, os investidores mostram ter planos mais imediatos. Não é bem isso. Aliás, é o contrário disso e vamos falar mais sobre. Maurício, não entendi. A Petrobras vai pagar perto de 45% de dividendos e ela caiu? Pois é, um dos motivos foi essa queda no preço internacional do petróleo, do barril, na comparação anual. E embora a gasolina e o diesel aqui no Brasil esteja o olho da cara, o lucro foi 28% menor na comparação com o mesmo período de 2022. E como eu disse, esses 45% de dividendos, que ainda vai ser votado em assembleia, mas deve sair porque a Petrobras mudou a política de dividendos no ano passado e isso aí está englobado. O que não agradou foi os dividendos não vão ter extraordinários, maiores que os 45%. E por que isso não agradou? E por que a Petrobras não vai pagar mais dividendos? Por conta disso que já falamos, porque a Petrobras está priorizando transição energética e aí decidiu não pagar os dividendos extraordinários para investir nisso, mas você falou que é o contrário, a direção da Petrobras não está pensando no longo prazo, está pensando no curto prazo e os investidores estão pensando sim no longo prazo. Por que você falou isso? O core da Petrobras é a produção de petróleo e gás e ela é uma das principais do mundo e é uma das principais e de pontas na extração do pré-sal com a sua tecnologia lá. E essa alta extração que a empresa tem faz com que a Petrobras gere muito caixa. E antes esse caixa gigantesco era distribuído para os acionistas como forma de dividendos e dividendos extraordinários. E o problema é que agora a Petrobras não vai mais distribuir esses dividendos todos para investir nesse negócio de energia limpa, ESG, meio que deixando esse core da extração, a sua expertise de lado para produzir energia limpa. O problema, além disso, dela sair do core dela, é que as maiores petroleiras do mundo, suas concorrentes, estão investindo ainda mais na extração e refino de petróleo e não em ESG, energia verde, energia limpa e tal. Isso algumas pessoas veem como vantagem da Petrobras, já que ela está se diferenciando das demais, e outros veem como desvantagem. O Warren Buffett, por exemplo, investiu pacas em petroleiras e aquelas que não investem em energia limpa, ESG. E aí, como a Petrobras distribuía esse lucro, não tinha
incerteza para onde essa grana estava indo ou iria. Soma aí que a Petrobras tem uma má fama na questão de investimentos, que vem lá do passado dela, né? Um passado que nem é tão distante assim. Juntando a isso, ainda tem uma teoria, tem gente que desconfia que essa conversa de investimentos em energia limpa é uma cortina de fumaça. Por quê? Essa grana ficaria ali no caixa da Petrobras para quando o governo precisar, com a quebra fiscal aí do país, por exemplo, tem ali um cofrinho bem gordinho para ele usar de pedalada. Não sei, como eu disse, é uma teoria. Juntando essas incertezas com despesas e dívidas crescendo, resultado caindo, investimento fora do core da empresa, são várias incertezas, né? Mas o que pegou mesmo foi essa redução dos dividendos ou não pagamento de dividendos extraordinários que vai para o investimento que vai lá saber, né, se vai trazer retorno e etc. Mas se não fosse isso, mesmo com a queda aí do resultado, a Petrobras não tinha caído, porque já estava prevista aí essa queda no preço do barril, já estava precificado. Mas o risco de estar investido na Petrobras compensava por causa desses altos dividendos de antes. Mas vamos para a próxima aqui. PetroRecôncavo, o resultado do quarto trimestre de 2023 veio abaixo do esperado, dizem analistas. XP Safra projeta um cenário melhor para 2024. E por que o cenário de 2024 está positivo para a empresa? A PetroRe teve um lucro aí líquido de 186 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 54% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Então, metade do lucro foi de ralo. Para os analistas, o resultado veio abaixo das expectativas, impactado pelas manutenções que tomaram quase um mês no ativo Potiguar. Então, a refinaria Potiguar ficou parada um mês. De acordo com a empresa, os problemas de escoamento e restrição de produção no Rio Grande do Norte resultaram em um efeito total estimado de 171 milhões de perda do EBITDA. Então eles deixaram de ganhar 171 milhões de EBITDA. Tiveram alguns supostos imprevistos aí em usinas, principalmente a Potiguar e a Guamaré. E além disso, teve também o custo de produção mais altos do que o esperado. E também de despesas, principalmente devido a maiores despesas de vendas e preços líquidos do gás mais baixos do que o esperado. Então essa parte aí, percebam que é totalmente relacionada ao setor, que é um setor cíclico, né? A XP acredita que retirando as restrições de produção de janeiro, que foi essa que eu mencionei antes, a PetroRe está agora pronta para capitalizar totalmente seus ativos em 2024. Dessa forma, a casa recomenda a compra das ações da empresa. A produção média anual foi 22% superior ao ano anterior. A produção cresceu se o preço do petróleo estivesse mais alto, então perceba, a produção foi superior, mas tiveram problema de escoamento aí dessa produção. Para a safra, os problemas com a infraestrutura no estado do Rio Grande do Norte parecem ter sido resolvidos, que foi aqueles lá do Potiguar e Guamaré, e juntamente com o esperado início das operações da planta de tratamento de gás da Bahia. Essa planta de gás da Bahia estava só esperando os órgãos de regulação dar autorização para o funcionamento. Burocracia, né? E já foi destravado também isso. Deverão ter impactos favoráveis nos ganhos. Parece que a PetroRe tem um caminho otimista agora, a partir de 2024, e ainda pode destravar um belo valor com a fusão dela com a 3R. Sobre isso, eu fiz um vídeo falando melhor do caso, veja lá. E falando da 3R reverte prejuízo e tem lucro de 407 milhões no quarto trimestre de 2023. 3R reverteu prejuízo de 40 milhões no mesmo período do ano anterior e no trimestral ficou em 77 milhões de prejuízo. Legal, mesmo com o preço do barril não estando nas máximas, né? Reverteu prejuízo, bom. No ano, o lucro líquido somou 425 milhões, crescimento de 3,3 vezes ou 233% quando comparado a 2022. Caramba, subiu pra caramba, hein? A receita líquida da 3R foi de 1,8 bilhão, 315% maior que o registrado no quarto trimestre do ano anterior, quando ficou em 445 milhões. Realmente superou. O EBITDA ajustado somou 700 milhões entre outubro e dezembro de 2023, um avanço de 518%, caramba, em relação aos 112 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Com isso, a margem EBITDA ajustada ficou 37%, aumento de 12 pontos percentuais na mesma base de comparação. Viram, né? Saiu do prejuízo, trouxe o EBITDA forte, trouxe os resultados bem legais aí, fortes aí. A 3R encerrou o ano com a dívida líquida em 4,8 bilhões, queda de 4,3% na comparação trimestral. Já o indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida sobre o EBITDA, ficou em 2,4 vezes em dezembro de 2023. Diminuiu a dívida, mas a dívida líquida sobre o EBITDA é de 2,9
1,4 vezes. E aqui novamente falo da fusão dela com a PetroRe, e como eu disse, eu fiz um vídeo sobre isso, vê lá que tem mais detalhes. Aqui fala até um pouco, ó. 3R, mercado está em expectativa com fusão com a PetroRe, diz Genial. Em relatório, a Genial Investimento manteve sua recomendação de compra para as ações da 3R, com o preço-alvo de R$ 62,00, voltada principalmente na expectativa de fusão com a PetroRe. Então, a PetroRe e a 3R estão indo aí bem, tem um cenário positivo aí à frente em 2024, né? Sobre a Petrobras, querendo voltar ao passado e sair aí do core dela, reduzindo dividendos para investimentos fora do core dela, e se realmente vão fazer, né? Quem me acompanha aqui sabe minha visão sobre ESG, energia verde. O dia que eu ficar famoso e bilionário, vou lançar o fundo chamado MAL. Lá vai ter investimento em petróleo, energia nuclear, tabaco, aquela ferramenta que a Taurus produz, mineração e etc. Então, se você apoia meu fundo aí anti-ESG, o MAL, digita aí MAL11, eu apoio. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva. Eu sou o Maurício, valeu!